Olá pessoal, meu nome é Fabiana Zimmermann, eu sou formada em Desenho Industrial, Programação Visual pela PUC em 1999. Tenho pós-graduação em Marketing pela FAI, sou sócia da IUP, que é uma agência de Design e Comunicação que está no mercado há 12 anos. Então eu executo a parte de direção de criação e também de produção gráfica. Então, a IUP começou comigo e mais duas colegas da faculdade. Nós saímos da faculdade já fazendo alguns trabalhos freelancers individualmente, daí começamos a pegar alguns trabalhos juntas, e até que a gente pegou um cliente grande. Então, na verdade, a empresa surgiu já através de uma demanda, e nós montamos o escritório para atender esse cliente. A gente entrou numa concorrência, meio na cara e na coragem, que era no Boticário, e ganhamos a concorrência para... Era um contrato de 1 ano para executar uma parte do clube de relacionamento. E aí montamos o escritório para atender essa demanda. No início, fomos só nós três, essas duas minhas amigas não estão mais na empresa. 2 anos depois saiu uma, um pouco tempo depois saiu outra, então hoje tenho outro sócio. E no início, como ficou durante muito tempo nós três só, pelo menos na parte de criação, né? Todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo, o que é super natural no começo da empresa, né? E é um laboratório, porque a gente é obrigado a aprender de tudo mesmo, não só no que diz respeito ao nosso trabalho, mas também contratação de parceiros, fornecedores. Esse início é muito rico de aprendizado mesmo, né? Então, desde o início, a gente, tanto eu quanto elas, fazíamos essa parte de produção gráfica, que era executar toda a parte de criação e entregar pronto para o fornecedor, para o cliente apenas produzir, né? Então, já tendo verificado se toda a parte de produção é viável de acordo com o que nós planejamos na criação, ou às vezes oferecendo a parte de produção gráfica mesmo, que é contratação de fornecedor e viabilização de toda a produção daquele material e entregar pronto, né? Tanto eu quanto as outras duas também fazíamos. Tinha uma delas era bem específica dessa área. Então, enquanto ela estava na empresa, eu fazia assim, os trabalhos que eu atendia, eu fazia, mas muitas vezes pedindo suporte e tal. E depois que ela saiu, eu respondo pela parte de produção gráfica desde então. Então, o trabalho do produtor, ele pode começar, isso depende da criação, já no início do processo de criação. Esse é o ideal. Então, começa-se o planejamento de um trabalho, uma embalagem, digamos. Então, você pensa no resultado, quem está fazendo a criação pensa no resultado que quer obter com aquilo. Então, uma embalagem que tem um certo nível de transparência, que o rótulo cubra tal área inteira, digamos, da embalagem, que tenha um brilho não sei aonde e tal. O ideal é que nesse momento já haja uma consulta ao produtor gráfico, para ele dizer se aquilo é viável ou não e sugerir a melhor forma de finalizar aquele arquivo. Isso é muito comum aqui, o pessoal vem falar comigo, eu vou fazer isso, o material vai ser esse, como que eu devo fechar esse arquivo? Então, no início, o ideal é que já tenha essa consulta. Ele já vai identificar se tiver algum daqueles processos que não é possível de acordo com o resultado que quem está criando quer. Não, esse material que você pensou não vai dar esse resultado, então o melhor é que você siga por esse caminho, digamos, né? Então, teve essa consulta, criou-se todo o trabalho, seguindo essas diretrizes que o produtor gráfico deu, e na hora de fechamento do arquivo, normalmente ele já começa a participar bem fortemente. Então, vai verificar se esse arquivo está fechado adequadamente, se é possível daquela forma, e daí vai para a parte de produção mesmo, que daí é procurar o melhor fornecedor para fazer aquilo, normalmente envolve a parte até de orçamentária, né? Negociação, prazo, tudo, e daí levar para a produção. Daí o produtor gráfico tem o papel principal de garantir de que aquele material vai sair da forma que foi planejado lá no início. Então ele vai acompanhar esse fornecedor bem de perto, todas as etapas e entregar aquilo que foi, a arte final que foi entregue na mão dele da forma que foi planejado. A área de produção gráfica
sem dúvida, a parte técnica é muito importante, a pessoa que tem que ter um conhecimento muito grande da área gráfica, tanto de impressão, quanto de produção, quanto de materiais, de papel, de todos os materiais que são suporte para impressão, né? Tem que ter um conhecimento bem vasto sobre essa área. E o perfil pessoal também é importante, porque ele vai precisar se relacionar muito com as pessoas, tanto com a equipe de criação com quem ele estiver trabalhando, quanto com os próprios fornecedores. É muito comum precisar ter um relacionamento mesmo com esses fornecedores, porque muitas vezes vai precisar quebrar um galho de prazo, né? Envolve a parte de negociação financeira também. Então, a parte de relacionamento vai ser muito importante também na função do produtor gráfico. Ele normalmente é quem detém os contatos de todos os fornecedores que aquela agência trabalha ou aquele cliente trabalha. Normalmente, os clientes chegam até a gente através de uma indicação, por já ter visto o nosso trabalho em algum lugar, ou uma empresa parceira indicou, né? E esse contato normalmente parte dos clientes dessa forma. Como nós trabalhamos com clientes fixos normalmente, existe um trabalho, uma seleção inicial entre algumas agências, isso é super comum, né? Porque vai ser um contrato de normalmente 12 meses no mínimo, então é normal que exista a validação com mais de um fornecedor. E às vezes é por conversa, por proposta financeira e muitas vezes concorrência também. Concorrência é uma prática que a gente procura não fortalecer, né, no mercado, mas existem formas legais de se fazer concorrência, honestas, com o único intuito de conhecer o trabalho das agências mesmo. Aí, nesse caso, a gente apoia, participa, porque também é uma forma da gente mostrar e ganhar, digamos, pelo nosso trabalho mesmo. Então, quando é um processo maduro, legal e honesto, a gente gosta, assim, de participar. Mas também participamos mais quando é convite, nesses casos, né? E quando é um trabalho pontual, que também acontece, ou um trabalho, ou um projeto, é da mesma forma. Os clientes vêm até nós por uma indicação, pedem uma visita, a gente vai até lá, apresenta o material, já conversa sobre as soluções iniciais para aquele problema que o cliente tem e a partir daí começa a se desenvolver um trabalho. Então, aí a gente falando da parte de criação e da parte de produção gráfica, existe uma certa, não divisão, mas duas realidades diferentes. Na agência, a gente consegue manter uma disciplina de horários. Não é muito comum na nossa área, né? Até conhecida por isso, mas a gente procura manter uma certa disciplina. Por vários motivos. Primeiro porque a gente cuida bastante, a gente quer que as pessoas que trabalham conosco tenham qualidade de vida. Não só por serem pessoas, para a gente se importar com isso, mas também porque o nosso próprio trabalho precisa disso, né? O trabalho de criação não é um trabalho mecânico, então é preciso que as pessoas tenham um certo nível de qualidade de vida para poder desempenhar a sua função. E outro motivo é porque o mundo lá fora funciona em horário comercial. Então não tem como a equipe chegar meio-dia, porque o telefone certamente vai estar tocando desde as 9. A noite é ótima para se criar, eu mesma rendo muito mais de noite, é comum levar trabalho para casa, coisa que eu não consigo fazer aqui, mas não tem como funcionar assim. Então a gente distribui a pauta de trabalho de forma que ela possa tranquilamente ser executada das 9 às 6, de segunda a sexta, e daí fica a critério de cada um fazer suas entregas. A gente se preocupa que a distribuição de trabalho seja viável. Mas se a pessoa tem uma necessidade específica, ou quer pesquisar mais, quer sair para pesquisar, quer se aprofundar mais, e para isso, num determinado momento, quer ficar até mais tarde, quer levar para casa, obviamente a gente não impede, né? O importante é que aquilo seja feito com consciência e por um motivo esporádico, não que seja regra. Isso a gente realmente até tenta conversar para que não aconteça. E sendo assim, a gente consegue também passar isso para os clientes que já são acostumados com o nosso ritmo de trabalho. Para o cliente também é melhor, embora muitas agências não consigam absorver essa realidade, para o cliente também é melhor. Porque ele sabe que às 9 vai ter gente ali para atender ele, está tranquilo em relação a isso, e o prazo que a gente falar, ele sabe que a gente vai cumprir. A gente nunca perdeu um prazo na história da IUP, assim.
Então, muitas vezes, isso envolve dizer não, para amanhã eu não vou conseguir, porque eu sei que a minha equipe trabalha nesse horário, nesse ritmo, e não tem problema na maioria das vezes. O cliente vai falar, não, tudo bem, então entregue tal dia, ou a gente vai resolver de outra forma. Mas quando eu falo que eu consigo entregar, ele está confiando. Então, gera uma relação de cumplicidade e de confiança entre a agência e o cliente, gera um ambiente muito melhor de se trabalhar, as pessoas conseguem ter vida lá fora, né, que nem sempre é possível quando a gente trabalha nesse meio, eu já passei muito por isso, e fica melhor para todo mundo. Em relação especificamente ao produtor gráfico, é comum as gráficas e os outros fornecedores trabalharem em 3 turnos, ou em 3 turnos em alguns dias da semana, trabalharem também em fim de semana, então é comum ter que aprovar material de noite para entrar na máquina e rodar durante a madrugada, por exemplo, né? E a gente não tem como interferir nisso. Então, o produtor gráfico especificamente é o que mais tem que trabalhar fora do horário nesse sentido, porque depende do serviço de outros, né? Que é do terceiro. Então, ir escolher papel no fim de semana, aprovar a prova no fim de semana, isso é bem comum mesmo para o produtor gráfico. Para quem quer seguir na área de produção gráfica, é fundamental que tenha dom para a coisa. Então, é comum, natural, à medida que começa a conhecer um pouco sobre essa área, se apaixonar e querer conhecer mais, investigar sobre materiais, técnicas de impressão, acabamento, gostar de estudar a história da impressão. Quando a pessoa tem esse perfil, ela vai ser um ótimo produtor gráfico, porque é fundamental que essa pessoa tenha sede de conhecimento, esteja sempre muito atualizada, porque essa área gráfica evolui muito, tem novidade todos os dias. Então a gente precisa estar lendo muito, hoje em dia com a internet é muito mais fácil, né? Quando eu comecei há alguns anos atrás, não era tão fácil assim a gente ter acesso. Tinha que estar em contato direto com as gráficas, pedindo catálogo, assinando periódicos para estar recebendo material. Hoje em dia a gente tem tudo online, então é muito mais fácil estar antenado, né? E tem que estudar bastante, ter esse conhecimento e estar em contato com os fornecedores. Então, visitar as gráficas, visitar a gráfica é uma coisa que não tem preço para o trabalho mesmo. Porque uma coisa é você ler um passo a passo de como funciona a impressão daquele material numa máquina X. Outra coisa é você ir lá e ver por onde que o papel entra, a estufa que ele fica antes de entrar, por que ele tem que estar aquecido. Daí você vê ele entrar, ver qual é o comportamento do papel, ver como ele recebe a tinta, ver como ele sai e como recebe acabamento. Você enxergar esse processo te dá um conhecimento que só estudar a parte didática não te dá. Você já sabe, olhando o material ali, que esse acabamento lá na saída vai dar uma dobrinha no papel e não vai ser legal, porque vai atrasar o processo. Então, visitar os fornecedores e conhecer como funciona é fundamental mesmo. Eu acho que seria isso, mas a parte de gostar, ter o dom para a coisa e estar sempre antenado mesmo. Então, aí, uma coisa que eu acho bem importante, que eu gostaria bastante de trazer para vocês, é fazer com que as pessoas tenham consciência da importância dessa área. Porque a gente ouve muito, não só empresas parceiras, mas os clientes mesmo nos dão esse feedback, infelizmente negativo, de que acontece muito das empresas não executarem a parte de produção gráfica. A gente já foi bastante chamado, eu quero fazer com vocês esse material porque vocês fazem a produção gráfica. Muitas agências não fazem. Então, ou larga a arte final na mão do cliente e o cliente tem que, né, ir atrás de todo aquele processo, o que muitas vezes acaba modificando todo o material, porque daí o cliente está na mão do fornecedor. Se o fornecedor fala que aquilo não é possível, porque ele não tem conhecimento de quem faça, e vai acabar comprometendo a qualidade do material. Ou mesmo o próprio designer desenvolver todo o processo sem ter nenhum conhecimento de como viabilizar aquilo que ele está criando. Isso é um problema bem grande. Então, hoje em dia, como eu falei, tem bastante informação, tem muitos produtores gráficos que as agências podem contratar ou pelo menos consultar. Eu sei que tem um curso de produção gráfica na Lemon, que eu conheço quem dá, é uma amiga minha, que é muito bom. Só que, infelizmente, tem pouca procura essa área. E é uma parte fundamental porque pode comprometer todo o trabalho de criação. Então, é muito importante que haja essa consciência para que todo o processo funcione bem e a gente consiga cada vez mais entregar materiais viáveis e melhores.
Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisa. Boa sorte para vocês. Tchau, tchau.